E o que acontece se nós não pregar o Evangelho? Deus um dia falou para o profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 18 de Ezequiel, Deus falou assim para ele: quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu mau caminho, para salvar sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Aqui Deus fala para Ezequiel: se eu mandar você avisar alguém e você não avisar, ainda que você não avise, aquele que deveria morrer, ele vai morrer. O fato de você não avisar, eu não vou livrar ele de morrer, ele vai morrer. Você avisando ou não, ele vai morrer. Então Deus não ia mudar o destino do ímpio por causa da negligência do profeta. Então Deus, irmão, naquele tempo Deus falava com as pessoas, os profetas, e os profetas iam até as nações e aos povos. Naquele tempo eles viviam uma outra dispensação. Hoje nós temos o Espírito Santo, temos a Bíblia, temos a igreja e temos essa ordem: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então essa ordem é para mim e é para todos nós. Se nós não cumprirmos essa ordem, as almas vão continuar indo para o inferno. E eu e você que conhecemos a palavra, nós somos culpados por essas almas. Naquele tempo Deus falava direto: vai até fulano. Hoje Jesus já falou conosco: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus já falou. Deus não precisa mais mandar um anjo do céu para vir para mim, para você, para falar: você precisa pregar. Não, já está aqui. A ordem já está dada para nós pregar o Evangelho. A obrigação é nossa de fazer a obra de Deus. Aí alguém pode pensar assim: mas como que eu vou pregar o Evangelho? Como que eu vou pregar? Meu Deus. Se nós convidarmos alguém para vir para a igreja, aqui o Espírito Santo vai trabalhar. Já é um jeito, um método, já é uma maneira de fazermos alguma coisa. Meu Deus. Outro método. Está aqui todas as bandeiras, né? Bandeira de várias nações e vários países. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38, Jesus falou assim: rogai ao Senhor da seara, para que ele envie ceifeiros à sua seara. Jesus deu essa ordem para quem? Para os discípulos, para rogar. O que é rogar? É orar, é interceder. Então outro jeito de nós fazer missão é orar a Deus, pedindo ao Senhor que ele levante missionário, que ele levante obreiro. Eu e você não precisamos ser um pregador eloquente. Nós não precisamos ser pregador de congresso, de multidões. Não precisamos ser isso. Basta nós dobrar o nosso joelho e pedir ao Senhor: levanta, Senhor, obreiros para evangelizar as nações. Jesus não vai ouvir porque é bíblico. Foi Jesus que mandou nós fazer isso. Se Jesus mandou nós fazer isso, você acha que ele não vai ouvir a sua oração? É claro que vai. Então faça. Vamos pedir ao Senhor para levantar obreiros, levantar missionários, levantar alguém para que seja enviado às nações. Eu e você não precisa ser um pastor, presidente de igreja. Tem gente que quer crescer tanto para fazer alguma coisa, sendo que dentro do nosso quarto podemos fazer grandes coisas para Deus. Dentro do nosso quarto, lá dentro da nossa casa, poderemos evangelizar o mundo, poderemos evangelizar essas nações representadas por esses países. Basta dobrar o nosso joelho lá e dizer: Senhor, tenha misericórdia da nação que ainda não tem missionário. Tu é poderoso para levantar alguém, e Deus não vai ouvir a tua oração, porque Jesus mandou nós fazer isso. Ele mandou nós fazer. Então ele vai ouvir. Você não precisa ser alguém importante do Evangelho. Basta ter alguém que tenha a sua certeza da salvação e que você sabe que uma alma sem Jesus está perdida.
Quem é que não sabe que as almas, ela vai para o inferno, para esse lugar de tormento? Todos nós sabemos. Agora uma pergunta que eu quero fazer. Nosso irmão leu aqui, e que por todo mundo, o nosso pastor trouxe aqui aquele momento de ele nos exortar para fazermos a obra missionária. O culto daqui a pouco vai terminar. Como todos os demais cultos que nós participamos terminou e fomos embora para a nossa casa. Esse culto daqui a alguns minutos, se Jesus não vier, esse culto vai terminar e vamos embora para o nosso lar. Agora, aquilo que nós ouvimos aqui, como que nós vamos embora para o nosso lar? Aquilo que nós ouvimos aqui vai ficar aqui dentro, ou nós vamos levar conosco, e isso vai mudar alguma coisa na nossa vida lá fora. Como que vai ser? Todo esforço, houve um esforço, houve uma movimentação, talvez bastante pequena, porque deveríamos fazer mais, né? Pequena. Fizemos alguma coisa, pequeno, em prol da obra. Agora viemos para o culto, estamos aqui, Deus falou conosco, houve um despertamento, e agora? A responsabilidade é nossa. Como que nós ouvimos isso? Vamos sair daqui do mesmo jeito, vai passar mais um mês de culto de missão, vai passar talvez mais um ano, e como que vai ser a nossa vida? Vai ser do mesmo jeito? Será que nós não vamos ser despertados por aquilo que nós ouvimos? Fizemos um grande convite, convidei um monte de pessoas, não veio ninguém, mas Deus, uma hora ou outra, a semente foi lançada, uma hora ou outra pode vir, alguém pode vir, pode aparecer um Pedro aí, uma mulher samaritana que ganha uma cidade para Jesus, mas como que nós vamos sair desse culto aqui? O que esse homem, ele vivia? Ele vivia ocupado demais com seus afazeres, se esquecendo de que a vida dele estava por um fio. Se não sabia ele que a sua vida estava para terminar a qualquer momento, como de fato terminou. E quando terminou, ele se viu no lugar de tormento, sendo atormentado. Esse lugar é real, ainda que algumas seitas por aí digam que não existe inferno, porque se Deus é amor, Deus não ia preparar o inferno, mas Deus, sendo amor, criou uma oportunidade para alguém escapar desse lugar. É só abraçar a oportunidade. Então esse homem, ele se foi. O que nos chama a atenção aqui, que o homem era rico, e não há menção do seu nome. Não tem menção do seu nome. Ele tinha um nome, mas não foi escrito. O pobre mendigo, ele era pobre, mas ele tinha pelo menos um nome, se chamava Lázaro. O nome dele foi mencionado. Quantos, até mesmo crentes, irmão, que são influenciados por essa vida materialista, que essa mídia contaminada pelo pecado, tem influenciado milhões e milhões de pessoas que não têm o Espírito de Deus. E qual é o pensamento deles? É mostrar uma visão materialista. É mostrar que aqui na terra você vai se dar bem, você precisa ter fama, você precisa ter sucesso, você precisa ter dinheiro. Sim, precisamos, e não é pecado ser rico. Porém, o que a mídia mostra é só isso. O que Satanás mostrou para Adão e Eva é só ser igual a Deus, não mostrou a consequência. Muitos hoje, até mesmo crentes, são influenciados por esse tipo de influência que a mídia ela oferece. E o que acontece? O crente está lá na sua casa, não tem às vezes um carro zero, também não tem essa vida que a mídia oferece. Ele começa a pensar, mas será que Deus está na minha vida? Mas aqui nós olhamos e vemos que Lázaro, na visão materialista, Lázaro é um mendigo que não tinha nada, mas no outro lado da eternidade, a história era invertida, irmão. A história era outra. No outro lado da eternidade, Lázaro era um bem-aventurado. Ele não foi lá porque era pobre, ele foi lá porque ele servia e temia a Deus. Aleluia. A questão é que nós não devemos deixar ser influenciados por essa visão material carnal. Devemos orar a Deus e dizer, não, eu tenho a presença de Deus,
eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu tenho a salvação que Jesus me deu, aleluia. Então eu tenho que fazer algo em prol de alguém. Você não é ninguém, eu e você não somos ninguém, ainda que alguém não nos veja, e não veja em nós bênçãos materiais, não veja em nós os valores que eles querem enxergar, mas dentro de cada um de nós, irmão, tem a presença do Deus vivo. Você e eu fomos escolhidos, irmão, para herdar o céu, para herdar a salvação, aquilo que o dinheiro humano não pode comprar. Jesus nos deu para nós, aleluia, de graça. Maravilhoso Deus. E continuando aqui, o homem rico, enquanto ele desfrutava do bem, do bom e do melhor, ele não teve tempo para parar e pensar e chamar seus irmãos e meditar. Escuta, tem profeta que prega por aí, existe a lei por aí de Moisés, vamos dar uma olhadinha na lei, vamos buscar a palavra. Não, o homem não teve tempo, porque ele estava ocupado demais com aquilo que ele tinha, certo? Até que chegou o momento dele ir para o lugar de tormento, e lá naquele lugar de tormento, quando ele chega, quando esgota as suas oportunidades, quando se esgota ali aquilo que ele poderia fazer, aí ele decide querer fazer alguma coisa. No inferno, que ele não acreditava em vida, aí ele passou a acreditar, porque já estava lá. Quando ele estava lá, ele lembrou que tinha alguém na sua casa. Aí ele lembrou dos seus irmãos da sua casa. E a pergunta que eu deixo diante dessa conscientização missionária é: quando que vamos lembrar de alguém que precisamos orar por ele? Quando que precisamos lembrar de alguém que precisamos pregar para ele? Quando a oportunidade se acabar, quando o fogo de vida dessa pessoa se acabar, quando ele se encontrar nesse lugar de tormento, aí não adianta nós lembrarmos de mais ninguém. Aí já era, a oportunidade que ele tinha já foi, encerrou. Então hoje, enquanto nós estamos aqui, enquanto hoje eu e você pensamos, não precisamos de ninguém para nos locomover. Deus deu saúde para cada um de nós, irmão. Deus deu condição para nós pregarmos o Evangelho. Até hoje no culto ao ar livre, é claro que os jovens também saíram aqui, mas eu até falei para o pastor, o nosso Deus, na escola dominical, nós falamos que Deus ele trabalha com estratégia. Com estratégia. Quantas pessoas gostam de ver crianças louvando a Deus, adorando a Deus? Até pensei numa irmãzinha aqui, falei para o pastor, falei, se fulano estiver aqui cantando um hino, as pessoas vão parar para ouvir. E quando parar para ouvir ela cantar, o Evangelho vai ser semeado, vão ouvir a palavra. É estratégia, aleluia. Deus, ele tem os seus instrumentos aqui na igreja, para nós fazermos grande trabalho para Deus, aleluia, na sua obra. Agora, eu e você precisamos, no mínimo, entender que esse tempo está passando. Esse tempo está indo embora. Essa criança que está no colo da missionária, um dia eu e você éramos como essa criança. Todos nós tínhamos aceitado. E cada um de nós hoje temos esse tempo de vida que nós temos, e esse tempo está indo embora. Quantos anos de vida nós temos? Quantos anos de vida você tem? Nós só temos o tempo que resta para nós viver. Os 54 anos de idade que eu tenho, não tenho mais, porque já passou esse tempo. Eu não posso voltar mais atrás, nem você. Então talvez eu tenha alguns minutos, talvez algum mês, ou talvez algum ano de vida, não sabemos quanto tempo eu tenho. E você também não sabe quantos minutos de vida você tem. Agora sabemos que temos uma certeza: um dia vamos ter que prestar conta de todo o nosso tempo que nós vivemos nessa terra, para alguém que nos deu esse tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós temos tempo de trabalhar, temos tempo com a nossa família, temos tempo de diversão, temos tempo de usar o tempo até mesmo fora, temos tempo de gastar o tempo por coisas desnecessárias. E qual é o tempo que nós temos para
falar que Jesus ainda salva? Qual é o tempo que nós temos para dizer para alguém: olha, Jesus, Ele ainda pode mudar a sua vida? O que nós estamos fazendo com esse tempo? O homem aqui usou o tempo só para desfrutar do que a riqueza lhe dava. E eu e você, a vida dele acabou. Eu e você, pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Deus tem concedido tempo para mim e para você. Se Deus ainda está deixando nós aqui nessa terra, é porque Ele tem algo para nós fazer para Ele, irmão. Deus tem algo para você fazer para Ele aqui em terra. Agora, tem uma coisa que Deus não faz. Se eu perder o tempo, Deus não vai retroceder esse tempo de aproveitar. O que eu perdi, já foi. O tempo que eu gastar, passou, já foi embora. Deus não vai retroceder o tempo com aquilo que eu joguei fora. Então que nessa noite, irmão, eu e você possamos, ao terminar esse culto, o que eu ia dizer a respeito do louvor que a missionária, que as irmãs cantaram aqui agora? O que fala na letra desse livro? Sobre alguém que está no fundo do poço, né? Que Jesus muda a vida daquele que está no fundo do poço. Agora, a Bíblia diz para nós amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Agora, calcule, imagine uma coisa, pô. Se eu e você se coloque no lugar de um pecador, se eu e você ainda não tivesse sido transformado pelo Evangelho, nós não queríamos que alguém cantasse esse hino para nós, para que Jesus salvasse a nossa alma. Nós não queríamos que alguém se colocasse no caminho para anunciar esse Evangelho para nós. Nós queríamos. Então, aqueles que estão lá, eles também não sabem que estão indo para o inferno. Mas eu e você sabemos que eles estão indo para o inferno. Nós sabemos que Deus não vai mudar o destino deles por causa da nossa negligência. Deus não vai mudar o destino de ninguém por causa da negligência de um crente. Deus não vai. A pessoa que está indo para morrer vai morrer. Se eu e você não se colocar como uma brecha, como uma atalaia entre essa pessoa para dizer: olha, Jesus salva, Jesus pode mudar a tua vida. Ele vai morrer e vai para junto com esse rico, nesse lugar de tormento. Esse rico está sendo atormentado até hoje, nesse lugar onde ele está. Até hoje ele está clamando por misericórdia. Até hoje esse rico está pedindo uma chance, uma nova oportunidade, mas ele não tem. O tempo dele passou. Mas Deus está tendo misericórdia de mim e de você. Deus tem sido bom para comigo e para com cada um de nós. Então, o que nós estamos fazendo em relação àquele que está caminhando para o lugar de tormento, irmão? Qual é a nossa responsabilidade? Alguém diz: eu não sou pastor. Não. Se você fosse pastor, você estaria como uma igreja dirigindo. Mas você conhece o Salvador. Pelo menos conhecemos que existe um Salvador. Pelo menos conhecemos que existe alguém que pode mudar a vida de alguém. Aleluia. Então diga para alguém: Jesus, Ele pode mudar, transformar a tua vida. Fale, convide, evangelize, ore por alguém, ore por missões, ore pela obra missionária. Tem tantos e tantos sites, irmão. Como o pastor disse aqui: Missões Portas Abertas, o ESEM, Sename, SEMAD, Missões Mundiais. É só buscar na internet, você vai ver lá o trabalho missionário de alguém. Quantos crentes, que gostaria, se coloque no lugar daqueles irmãos da Coreia do Norte, da China, e muitos países ali da Ásia. O que eles não dariam para estar numa reunião como essa, num momento como esse? Pelo menos para ter uma Bíblia completa. O que eles não dariam para ter uma Bíblia completa? Em muitos países pega uma página e passa de página em página. Aquele versículo de Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam. É porque naquele tempo os crentes não tinham também a Bíblia. Então era bem-aventurado. Por quê? Porque o anjo da igreja lia a palavra, aquele livro, aquelas cartas, e dali ia ter que ir para outras igrejas. Eles iam ficar sem nada. Por exemplo, por isso que era bem-aventurado os que lê. Hoje nós somos bem-aventurados porque nós temos a palavra de Deus. Ninguém aqui tem uma Bíblia só na casa. Todos os crentes aqui têm no mínimo de 2 para cima na casa. Todos nós temos mais de 2 Bíblias na casa. Glória a Deus. E o que nós fazemos?
Vamos se colocar no lugar daqueles irmãos lá. Se Deus tivesse permanecido nós nascer lá, viver aquela situação que eles vivem lá, mas Deus, na sua bondade, nos deu uma condição maravilhosa para nós servir a Ele. Então, que não possamos deixar o tempo que nós temos passar, encerrar, para depois querer fazer alguma coisa. Vamos. E sempre convidamos a irmã para ir na igreja, convidamos, eu levava aquele casal de carro para a igreja, um tempo para se levar só o marido, a irmã não ia. Aí passou-se um tempo, deu um negócio nela, não podia mais andar. Aí o pastor ia lá na casa dela visitar, daí ela falava, pastor, eu queria ir na igreja, mas quando estava com saúde não ia. Aí começava em cima de uma cama e desejou ir. Então que isso não venha acontecer comigo e com você, irmão. Vamos orar e interceder por missões. Deus lá no teu quarto vai ver a tua oração, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa e vai te recompensar. Praticamente, irmão, uma vergonha para nós, cada vez que tiver culto, alguém ou pastor precisar falar do jeito que ele falou, porque isso aí tem que estar no desejo, no coração do grande salvo. Porque se nós sabemos que o céu é bom, como que vamos ser egoístas e não querer que alguém vá para lá? Então é para estar no nosso coração. Todo crente já tem que ter esse desejo missionário. Ninguém precisa ser líder, ter missão para querer fazer missão. Porque podemos contribuir, podemos orar, interceder e no mínimo falar para alguém. Eu ando com um punhado de folheto no carro. Um dia eu fui pregar esse dia lá na igreja Avivamento da Fé do domingo. Veja como Deus trabalha. O pastor que era para pregar não foi. Aí eu estava na escola dominical aqui, que o pastor lá chamou eu para ir. Aí eu falei, pastor, eu fui. Aí acabou o culto lá, no domingo. Acabou o culto, o pastor lá falou assim, ô Dorival, eu tenho uma missão para você. Não quer levar uma irmã, uma senhora de idade, mora perto do seu lá, quer levar ela para mim? Eu leva. Aí levei, ela mora em frente ao campo, a creche do campo do América, parece que em casa, ela mora ali. Eu falei, levo. Eu estava com um folheto no carro. Aí parei na porta da casa dela, ali tem um lugar ali que as pessoas ficam ali, jovens, ficam ali bebendo, se drogando ali, sábado, domingo, direto. Bem na porta da casa dela tem um grupo de uns oito moços ali. Eu parei, esperei ela descer, entrei no carro, aí olhei os folhetos e falei, os jovens estão aí, né? Não foi à toa que Jesus mandou aqui. Eu vou descer, peguei esse folheto, desci, entreguei para um por um ali novamente. Aí fui para o carro e pensei aí, o pastor me convidou para pregar hoje, eu não sabia que ia ter essas pessoas aqui, eu não sabia que ia ter essa irmã para me trazer, para dar certo, para eu pregar o evangelho desses moços que estão aqui. Então Deus, ele cria oportunidade para nós não podemos nos envergonhar, porque o Espírito Santo está dentro de nós, irmão. Aleluia, maravilhoso Deus. Eu quero aqui nessa oportunidade agradecer essa oportunidade, deixando essa pergunta: como que nós vamos embora para o nosso lar? Como que nós vamos voltar para o próximo culto? Do mesmo jeito, ou vamos aproveitar tudo, refletir em tudo que foi falado aqui? Fica essa pergunta e que você responda para si mesmo diante de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.